Salve, salve, sou eu de novo por aqui, família. Olha só, hoje vamos fazer um react da entrevista do Diniz na coletiva, na última derrota do Fluminense. Eu vi pipocar por aí que o Diniz ficou irritado com uma pergunta de um repórter. Será que é verdade isso? Vamos dar uma conferida? E eu recebi aqui no WhatsApp uma informação de um inscrito, cara, que ele viu alguma coisa, não sei onde, não sei com quem, não sei quando. Eu vou repercutir isso aqui para vocês, tá? E, cara, tem coisas estranhas acontecendo. Por que só contam meia verdade? Por que querem tanto denegrir o Fluminense? Eu explico para vocês já, ok? Já volto, segura aí. Diga lá, família Tricolor, uma segunda-feira abençoada com muita saúde, paz, harmonia e acontecimentos positivos. Nós precisamos, né? Uma semana sensacional para todos. Família, eu sou Portela Leite e você está no canal Tamo Junto Flusão. Sabe qual é o slogan? Lealdade tricolor sempre. Isso é muito importante, família, muito importante. Obrigado pelo carinho da presença de vocês, ok? Família, eu vou começar esse vídeo de hoje fazendo um react, né? React que eles gostam de falar. Nós vamos reagir à entrevista coletiva que o Fernando Diniz deu logo após a derrota do Fluminense para o Atlético Goianiense. Gente, tem coisas acontecendo que eu acho muito estranho. Eu vejo pessoas distorcendo a realidade e isso acaba influenciando a minha torcida. Por que eu digo isso? Porque é natural no ser humano, devido a tantos anos de massificação, né? E quando a coisa está ruim, é mais fácil acreditar do que não presta. Então eu vim tirar essas dúvidas. Lembre-se que eu sempre passo para vocês, rapaziada. Eu quero devolver a vocês o poder da indignação. Porque só você pode pensar por você. Cada um de vocês tem que pensar por si. Inclusive, repito, falei no vídeo passado. Tudo que eu comentar com vocês aqui, eu vou trazer, não vou trazer picotado para que vocês vejam algum pedaço maquiado para tentar dar ênfase ao que eu estou falando. Vou ser sincero com vocês. Eu vou trazer a coletiva inteira e vocês vão tirar a conclusão de vocês. Será que Fernando Diniz se irritou realmente com alguma pergunta? Eu vi isso pipocar aí, cara, e sinceramente, eu não concordei. Eu não vi Diniz desequilibrado, pelo contrário, eu vi até muito equilibrado. Ele sendo provocado, mas foi equilibrado. Mas depois da entrevista, a gente comenta. Acompanha comigo aí, vê o que você acha. Ok, gente. Boa noite. Boa noite, Diniz. Vamos começar a entrevista do técnico Fernando Diniz. Boa noite. Boa noite, Diniz. Alan Santos, do BTB Esportes. Queria que você falasse um pouco sobre o que tem faltado a esse time. No ano passado, muitos de seus jogadores e até mesmo jogadores da seleção brasileira falou muito sobre que você trabalhar. O técnico que mais trabalha, o Fluminense é o time que mais treina. Hoje, nessa temporada, o torcedor não tem acesso aos seus treinos diariamente. Eu quero saber o que tem faltado para esse time decolar depois de 6 jogos sem vencer. No último jogo contra o Botafogo já teve um questionamento parecido. Acho que a gente precisa melhorar em muita coisa. E de fato a gente trabalha muito mesmo. Eu acredito muito no time, acredito muito nos jogadores. Para a gente se ajustar e sair dessa situação péssima que a gente se encontra no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai continuar trabalhando para buscar soluções.
Logo na primeira pergunta, o rapaz questiona por que já que dizem que ele trabalha tanto, que o time trabalha tanto, e já que ninguém vê o treino deles, por que não está dando nada certo? Né? De certa forma, mais ou menos, foi por aí que a pergunta foi elaborada. Ele comenta que realmente trabalha muito, né? E deixa entender que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Mas ele está buscando evolução para sair desse problema. É isso. Diniz, aqui, por gentileza. Claro que você acabou de responder que a parte técnica não está te agradando. Não é a primeira vez que você se manifesta desta forma, né? Que tentar encontrar soluções, tentar se reinventar no sentido de que as pessoas te entendam melhor, né? Ou a tática que você costuma passar. Deixa eu só lhe perguntar, você como psicólogo também e como gestor de grupo, você percebe um grupo dividido? Com toda sinceridade, dividido não no sentido de um não dar com o outro, enfim e tal, mas, sabe, de ter cabeças diferentes, pessoas diferentes que chegaram ao patamar, chegaram ao estágio, ganharam, conquistaram, mas agora tem alguma coisa externa que possa estar atrapalhando? Não, muito pelo contrário. O que o time tem de bom é um time extremamente unido e que está passando por uma dificuldade. Muitos elementos que a gente já mencionou em outras entrevistas. Os 6 meses do ano, a gente está jogando muito abaixo do nível que a gente, de maneira geral, do nível que a gente deveria jogar. Mas o que você questionou, no fundo, é um dos pilares centrais positivos do time, e é daí da onde eu acredito muito que a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de jogar e poder sair dessa situação. Depois, ele é questionado, cara, e pergunta inteligente, tá? Pergunta inteligente. Até gostei da pergunta do rapaz. Já que, ele é psicólogo, gestor de elenco, será que não estaria havendo algum racha, algum problema? Pergunta inteligente. E o Diniz responde para ele de forma bem sincera, aparenta ser bem sincero, que, pelo contrário, o elenco é muito unido, o elenco é muito forte e que ele acredita realmente na virada de chave. E a qualquer momento a equipe vai dar o resultado que a torcida espera. Porque, na verdade, esse elenco unido, segundo ele, é a parte mais forte que o faz acreditar que essa virada mais cedo ou mais tarde vai vir. A gente torce que mais cedo, né? Boa noite, Diniz. Lucas Mal, da Litoral News. Eu queria perguntar sobre a partida de hoje, principalmente, qual é a sua análise do jogo de hoje? O Fluminense só foi finalizar a primeira bola mais ou menos aos 30 do primeiro tempo, um time que teve pouquíssimo volume, o time ainda mais no Maracanã sempre foi muito forte na parte ofensiva e hoje teve muita dificuldade para criar oportunidades. Eu queria saber sobre você, a análise do jogo de hoje e a dificuldade do Fluminense até em criar jogadas. A gente fez uma partida abaixo na parte de criação, estava seguro defensivamente, a gente não tinha sofrido nada praticamente no primeiro tempo e estava de fato com dificuldade de criar. O principal motivo para isso, se me perguntar, é a queda de confiança hoje que o time tem, pelos resultados adversos, todo mundo querendo acertar e a gente errando tecnicamente muita coisa que a gente não costuma errar. E se a gente erra tecnicamente, muito passe, o time não consegue desenvolver para poder chegar na frente e criar a situação de gol. E é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar, a gente já está trabalhando nisso, para garantir que os jogadores tenham um pouco mais de confiança, de coesão na hora de jogar e saber passar por esse momento. E como eu disse anteriormente na pergunta do seu colega, a parte que eu mais confio no time é a capacidade desse time se juntar e fazer coisas difíceis. O rapaz comenta, na verdade indaga, né? Sobre o Fluminense só ter finalizado aos 30 do primeiro tempo e que em competições passadas o Fluminense era muito forte dentro de casa e esse ano não está dessa forma. Qual seria o motivo para isso? O que o Diniz e no que o Diniz acredita que seja o principal motivo para esse insucesso?
O Diniz falou uma coisa, cara, que é o normal. O time está intranquilo, está sem confiança, está errando muito passe bobo. Nós vimos no jogo passado, tá? Mas foi novamente, nós vimos isso acontecer no jogo passado. E quando erra o passe, você fica receoso de tentar a jogada. Mas, novamente, o Diniz volta a bater na tecla. Eu confio nessa equipe e eu confio muito no poder de fazer o difícil, de resolver problemas difíceis. E ele confia na mudança, que esse time vai reagir. Boa noite, Diniz. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Diniz, à beira do campo hoje, eu consegui perceber um movimento da torcida de acordo com a saída de bola do Fluminense. Quando o time tocava para frente, aplausos. Quando tocava para trás, vaias. A todo momento, até o momento chegaram a levantar uma faixa em um recado para os jogadores, e aí ela foi abaixada, levantada. Primeiro, você está aberto a uma mudança na saída de jogo, na maneira com que o Fluminense sai? E segundo, eu queria que você, como uma pessoa que é próxima ao Germancano, falasse um pouco como é que ele está se sentindo, tendo em vista que 2022, no final do primeiro semestre, ele fez 21 gols, 2023, primeiro semestre, ele terminou os 6 meses com 25 gols e estamos agora na metade do 6º mês de 2024 e ele tem 5 gols. Queria que você falasse um pouco sobre isso e desse movimento da torcida que hoje não vem em grande número. Só um minutinho, Diniz. Uma pergunta, por favor, tá? Senão não consegue fazer tudo, tá? Eu tinha pedido isso, mas Sobre o Cano, ele também está passando por um momento difícil como time, o cara acostumado a fazer muitos gols, principalmente depois que eu cheguei aqui. Ele viveu o apogeu da sua carreira até agora, o ano passado. E quando a gente volta, quando acontece esse tipo de evento, é sempre mais difícil a gente retomar. Ele está se esforçando ao máximo. É um jogador que a gente acredita muito e ele está lutando para poder readquirir a melhor forma. Teve um problema, voltou um pouco, todo mundo voltou por conta da nossa temporada do ano passado, um pouco de atraso. Aí logo quando ele voltou, ele estava começando a entrar em forma, teve um problema no joelho. Aí no jogo de Juventude ele sentiu um pouco adutor. E o Cano praticamente, até então, desde que eu estou aqui, ele não ficava fora de treino nem de jogo nenhum. Então estava tudo, nesse sentido também, um pouco mais fácil para ele. Mas a gente é um cara que a gente é muito grato por tudo. É um grande ser humano, de dedicação. Então a gente tem que continuar lutando e lutando junto. Em relação a esse movimento para mim não é um movimento novo. Tua pergunta, ela tem uma certa pertinência, mas é uma coisa que o jeito do time jogar é que você não é a torcida, né? Você é um cara que está no meio do futebol, você é um jornalista e está fazendo a pergunta assim, a torcida ela tem todo o direito de fazer tudo. Nesse momento, então, a torcida do Fluminense, se ela vaiar do começo ao final do jogo, se ela me xingar, e ela está certa, porque a gente está produzindo muito pouco e a torcida precisa de mais. E eu tenho uma frustração nesse momento muito grande por não entregar para a torcida o que a torcida merece. Independe do que vai acontecer para frente. Eu tenho um carinho enorme pela torcida do Fluminense. Eu sei absorver muito bem as vaias, mas eu sei o que eu estou fazendo. E tudo que eu consegui na minha vida, o jeito de jogar, está sendo questionado porque a gente está tendo resultados ruins. É por isso que está sendo questionado. Oi? Você quer perguntar mais? Você acha que está na hora de mudar? Você pergunta de novo para mim. Desde que eu comecei minha carreira, essa pergunta que você fez está achando uma novidade. Desde que eu comecei minha carreira em 2009, essa é a pergunta que eu mais ouvi. Eu saí de 2009 da Série A3 de São Paulo e construí minha trajetória. Então, esse tipo de pergunta, talvez você queira que mude. Você quer me ouvir? Você quer debater, né? Tá bom. Tá bom.
Mas não tem problema, eu vou ter calma para responder para você. Você quer me ouvir? Eu estou te falando. Então, desde 2009 que eu escuto essa pergunta. E você está insistindo, então você está ouvindo. Mas você já me ouviu muitas vezes. Porque eu já falei muitas vezes. Então você quer me ouvir? Daqui a pouco, se acontecer, se a gente vai fazer assim, aí quando baixar, provavelmente você vai vir com a mesma pergunta, com a pergunta oportunista. E assim, você não se contenta em ouvir, ainda você quer debater, mas não tem nenhum problema. Esse é um problema que eu sempre falo, de quando a gente ganha, o mesmo remédio que serve quando ganha, quando perde não é remédio, parece que é veneno. E não é nem remédio nem veneno, é um jeito de jogar. É um jeito que alguém acredita. É um jeito que alguém se dedica uma vida para que aquilo dê certo. E tem gente que se dedica a fazer perguntas de uma maneira assim, oportunista, e fica debatendo. Parabéns. Galera, esse aí é a parte em que os papagaios de pirata dizem que o Diniz se irritou. Esse repórter aí, Pedro Henrique Carvalho, Band News Rádio FM, se não me engano é isso, Band News FM, ele faz duas perguntas. E eu sei que a imprensa é muito corporativa. Eles se protegem de forma absurda. E que eles não vão falar muito sobre isso. De repente, internamente, eles até comentem. Mas já foi uma bola fora o garoto achar que é esperto demais. Tá? O repórter achar que é esperto demais. Se vocês repararem, todo mundo faz uma pergunta só. Ele emplaca duas. O Diniz responde sobre o Cano e o Diniz responde sobre mudança. Continua confiante no trabalho dele. Só que não era a resposta que o repórter queria. Então, mesmo alertado pelo profissional de imprensa do Fluminense que estava ali, que pediu de forma muito educada para os próximos fazerem uma pergunta só, porque senão o tempo vai ficar muito esticado. Tendo em vista que antes todos fizeram uma pergunta, ele fez duas. Para ele cair, até um Simancol ver que ele estava errado. Mas não, ele insiste. Aí o Diniz pergunta, você quer perguntar de novo? E ele rebate. E o Diniz fala para ele, cara, tudo bem, com calma, eu vou responder para você. E no final, o Diniz dá uma espetadinha nele, porque ninguém tem sangue de barata, cara. Não é que o Diniz ficou puto. É que eu falo para vocês, o jornalista tem que ser profissional. O jornalista não pode chegar ali, fazer o que quiser, falar o que quiser, e todo mundo tem que ser lacaio dele, não, porra. Em momento algum, eu vi ira nos olhos do Diniz, eu vi firmeza, eu vi convicção. Vocês querem distorcer isso? Eu sei o que eu vi. Ele foi firme, convicto, certo de mudar essa situação. Só que o repórter não gostou da resposta dele. O que o repórter queria ouvir, só perguntando a ele. Mas eu achei muito mais ira do repórter do que do Diniz. Do Diniz eu não vi ira nenhuma. Mas aí vocês tiram a conclusão de vocês. Ok? Inclusive, esse rapaz, Pedro Henrique Carvalho, ele já foi gongado pelo pessoal do Botafogo. Ok? Eu vou deixar o link aqui da descrição. Vou deixar o link na descrição de uma reportagem sobre o pessoal do Botafogo, sobre esse cidadão. E aí vocês tirem a conclusão de vocês. Se foi maldade, se foi equívoco. Será que ele foi mandado? Não sei, cara. Eu não vou julgar o rapaz. Não o conheço. Não sei se foi o mínimo erro, não sei se foi o máximo erro. Vou deixar para vocês tirarem a conclusão, ok? Eu, particularmente, acho muito estranho. Vamos seguir. Diniz, Bárbara Mendonça, GE. Globo aqui atrás, estou escondida.
Você falou há pouco sobre reações da torcida e tudo mais. Na reação ao gol do Ganso, você vê aquele movimento dos jogadores indo na sua direção. Para quem está de fora, dá aquela sensação de que o grupo está unido, que você tem aquele respaldo dos jogadores. Né? Tendo em vista o que você vivencia com os jogadores no dia a dia, como é que funciona para você, de certa forma, tentar blindar o elenco? Não sei se blindar é a melhor palavra, de certa forma, mas blindar o elenco levando em conta que, ainda que seja um elenco que aparenta estar unido, o que se ouve das arquibancadas são vaias, são xingamentos, enfim. O elenco não aparenta estar unido. O elenco ele é unido. E ele não se desfaz porque está recebendo vaia. E não está jogando mal porque é desunido. Está jogando mal por outros motivos. Vou repetir. O que dá mais perspectiva para o Fluminense é que é um time unido que sabe passar por momentos difíceis, do mesmo jeito que conquistou uma coisa inédita, está passando um momento bem difícil e eu acredito muito que vai sair desse momento e vai se fortalecer. O Diniz aí é perguntado que quando o Ganso faz o gol, o Ganso corre para abraçá-lo e a equipe ali aparenta estar bem unida. E como é que fica essa situação? O que está acontecendo, que está dando resultado, mesmo com esses acontecimentos? E o Diniz, de uma forma bem clara, bem calma, não é que aparente estar unido, o time está unido. O time está unido. E por estar unido, que ele acredita que esses erros serão superados e o time está acostumado a passar por um momento difícil e que dará a volta por cima. Ele não tem dúvida disso. Ok? Você falou até em falta de confiança do elenco e você é um cara que se preocupa bastante com a questão mental. Você reage, por exemplo, à atitude, por exemplo, do seu capitão, Felipe Melo, que no final teve até uma agressão ali a um profissional do Atlético Goianiense. Como você lida com isso para a sequência da temporada, num momento tão tenso que o Fluminense tem vivido atualmente? Eu lido bem com isso. O Felipe é um cara assim que tem uma relação extremamente positiva com ele, um cara que tenta defender o clube. Eu não vi o lance em si. E se ele errou, exagerou, uma coisa que pode ter acontecido, mas ele é um cara que veste a camisa do Fluminense de corpo e alma. Então, a gente nesse momento é saber colocar a cabeça no lugar para fazer as coisas. E você falou de falta de confiança, é normal ter falta de confiança quando o resultado adverso vem, quando o estádio, a torcida não está satisfeito e começa a vaiar, mas é uma oportunidade, quando isso acontece, das pessoas e dos times crescerem, é o que a gente está aqui trabalhando para que aconteça. Agora ele foi questionado sobre a situação do Felipe Melo. E ele comenta que ele não viu o lance do Felipe Melo, que o Felipe Melo pode ter errado, e que, cara, é uma coisa que todos nós já sabemos. O Felipe Melo é muito tricolor. Ele defende muito nossas cores. Eu sei que tem uma turma lá, é o que eu falo, papagaio de pirata. Felipe Melo hoje, aos 41 anos, é um dos melhores zagueiros do Brasil. É só você entender um pouquinho de futebol e ver ele atuando pelo Fluminense. Mas aí, a turma do contra fala um monte de merda do Felipe Melo. Na verdade, é recalque, que eles queriam o Felipe Melo lá. Se o Felipe Melo tivesse um time da mídia, ele seria o deus da raça. Como está no Fluminense, ele é degradado dessa forma. Ok? Eu falo, cara, se o Felipe Melo errou, pode ter errado, mas não vai mudar em nada o que ele é para a torcida tricolor. Boa noite, Diniz. Calma Tinoco, do Jornada KTO 1902. Você costuma falar nas coletivas, né, os jogadores também falam em zona mista, que o Fluminense é um time que treina de forma exaustiva, né, sempre treina a maior quantidade de tempo possível durante a semana para se preparar para os jogos. Se o problema não é propriamente a repetição e a carga de treinos, por que para você o time consegue talvez uma falta de entendimento dos jogadores do sistema de jogo atual? Não, o sistema de jogo atual é atual desde 2022, né? Não é um sistema atual, é o sistema que a gente joga. E
tem outros elementos acontecendo. Eu já falei para vocês em algumas entrevistas, não foi só na última. A gente está aprendendo a conviver com as coisas que a gente mesmo conquistou no passado. Foi uma conquista inédita da Libertadores, esse ano ainda conquistamos a Recopa, e o time está oscilante e nesse momento oscilando muito para baixo. É uma questão da gente trabalhar em todas as frentes para achar o prumo, achar a melhor maneira de encarar esse momento e ir reconquistando a confiança com os treinamentos e com os jogos. Aí eu pergunto para vocês, eu não vou nem procurar saber o nome do rapaz, onde ele trabalha, mas olha só como ele foi infeliz na pergunta. Primeiro ele tenta jogar a culpa no excesso de trabalho, né? Ele tenta, não vou dizer a culpa, não foi maldade, não quero acreditar em maldade, esse aí não. Então, e depois ele pergunta se os jogadores talvez não estejam entendendo o atual esquema de jogo. É o mesmo treinador e o mesmo elenco há mais de 2 anos. Pô, gente, há de entender que é difícil uma pergunta dessa. Se para quem falou que o Diniz estava irritado, ele chega a dar até uma risada, entendeu? Porque não tem como. Tudo bem que o time não está andando, não está jogando como devia, tá? Mas isso, nós temos que entender uma coisa no futebol, galera. Existe um karma no futebol chamado fase. Essa fase ruim vai passar em breve, não vai demorar muito não. Já estamos segurando isso há algum tempo, mas eu acredito na volta por cima. Ok? Eu acredito. Boa noite, Fernando. Caio Bloja Trivela. Queria te perguntar um pouco sobre coisas que você já falou no passado. Você costuma sempre falar do torcedor da mesma forma que você falou agora, com uma relação de carinho, já falou em outros momentos que é uma relação de simbiose. E você sempre falou que a torcida ela ajudava muito o Fluminense e que ela também vinha ao estádio porque o Fluminense jogava bem. Que isso trazia o torcedor para o estádio. Sim. Isso está acontecendo ao contrário agora. O Fluminense não tem jogado bem em 2024 e a queda de público tem sido vertiginosa. Dá para ver a diferença de público. O quanto isso afeta, o quanto pesa para o time o fato do torcedor estar em menor público no estádio e o comportamento do torcedor tem sido diferente nesse momento de irregularidade no Fluminense em 2024. Obrigado. Pô, cara, não dá para falar assim o quanto pesa. É claro que é muito melhor quando o time está jogando e a torcida está apoiando, mas não tem como nesse momento, por aquilo que a gente está apresentando, da torcida encher o estádio e não questionar o time, me questionar as coisas que estão acontecendo. A gente tem que saber entender. Seria muito melhor se a gente tivesse vivendo um outro momento, o estádio estivesse cheio, a gente jogando melhor. Mas não é essa a realidade. E o time precisa melhorar. O problema do Fluminense não é a torcida. O problema do Fluminense é o time. Então o time tem que melhorar para a torcida poder voltar e nos incentivar como fez desde quando eu cheguei aqui. E nesse momento não está fazendo. E eles têm direito e têm razão de se sentirem magoados e não se sentirem bem representados dentro do campo, porque a gente está devendo para a torcida, a gente tem que melhorar. Agora a gente tem que trabalhar para ser repetição, trabalho. Se a gente não é deixando de trabalhar que vai melhorar, muito pelo contrário. É trabalhando, repetindo, tentando achar solução, mudar, como o nosso colega mencionou ali, mudar não é questão de se pegar e chutar a bola. E o time, se o cara tiver boa vontade para olhar, o cara vai ver que o time saiu curto, saiu longo, e a gente não tem problema com bola curta. O Fábio cometeu um erro ali na saída contra o São Paulo e contra o Juventude. Cometeu. Se colocar na balança o tanto de gol que a gente fez porque o Fábio estava jogando o pé, você vê que é imensamente superior. E hoje a gente não teve problema de saída. Ele teve uma bola que a gente entregou no primeiro tempo, acho que foi um lance com o Keno. Mas é uma coisa que o time, isso é uma das armas que o time, a gente tem que saber jogar, saber melhorar naquilo que a gente sempre soube fazer bem, que a gente não está conseguindo fazer bem, porque isso é uma característica forte do time. E o time não sai jogando, nunca na minha ideia, o time sai para sair jogando quando não é possível sair jogando. Isso a gente treina para os jogadores saberem reconhecer e interpretar na hora do jogo, a hora de sair com bola curta e sair com bola longa. A gente não saiu só, então a mudança acontece. Se você quiser ver, e vai ter uma boa vontade então de reassistir o jogo e ver quantas bolas longas a gente fez no jogo. A gente só não saiu jogando, não ficou saindo jogando curto só.
Lá contra o Colo-Colo, a gente não saiu curto praticamente nenhuma vez, viu que não dava, e ficamos fazendo bola longa, perde um pouco a característica do time e conseguimos ganhar de 1-0, defendendo em bloco baixo o tempo todo. Mas quando a pessoa não quer ver que a gente faz bola longa, fica insistindo que é o modelo de jogar, que sai jogando como se isso fosse o problema. Isso aí não é o problema do Fluminense. Isso aí faz parte da solução. Lois, do site Trivela, portal Trivela, fez uma pergunta inteligente, né? Sobre a torcida, sobre, de certa forma, sobre o relacionamento, né? Se o Diniz... Eu acho até que o Diniz deu uma resposta que tem muita gente que não queria ouvir, né? Porque a resposta dele é: a torcida está coberta de razão. Nós estamos devendo. No final eu trago um aparato mesmo. No final eu faço um comentário geral sobre isso. Diniz, aqui. Ter que melhorar dentro de campo para ter uma reação da torcida diferente. Só que a gente sabe que as coisas são muito interligadas, né? E às vezes a coisa colapsa justamente por isso. Hoje a gente viu desde o início a torcida muito, desde que os nomes foram anunciados no telão, assim, pegando muito no seu pé. Você fala sempre da relação que você tem, você fala o quanto que, enfim, a torcida do Fluminense é importante para você, e as vaias, elas vieram a todo momento desde o início. A gente sabe que você acabou de renovar o contrato, tem um contrato mais longo, você tem muito a confiança dessa diretoria, mas como é que faz para controlar esse ambiente do que vem da arquibancada, do que vem de fora para dentro, com o torcedor demonstrando uma insatisfação no momento com você? E aí você sendo esse pilar, essa peça central, como é que você faz para equilibrar as duas coisas e não deixar a coisa colapsar de uma forma geral? A primeira coisa é entender a insatisfação da torcida e trabalhar. Não tem uma coisa, isso é uma coisa que não é uma coisa tão complexa. A torcida, ela tem todo o direito. Ela quer que o time jogue bem e ganhe. E o time não está jogando bem e nem ganhando. Então ela vai ficar insatisfeita e ela direciona para mim e está tudo certo. A torcida, se ela está insatisfeita comigo, eu não estou insatisfeito com a torcida. Vai parar aí. A insatisfação dela eu sei absorver. E se eu saísse do Fluminense, como eu saí da outra vez, eu não vou. Eu saí daqui tendo carinho com a torcida, eu voltei tendo carinho. Teve carinho no momento de glória da minha parte e carinho agora no momento difícil. Eu tenho um carinho grande e vou continuar tendo, e entendo perfeitamente. E enquanto o time não melhorar, eles vão continuar nesse movimento. E o movimento é pertinente, é o movimento que eles têm que fazer mesmo. E a gente tem que melhorar. E eu estou buscando melhorar. Eu fui talhado para ser aquilo que eu sou, treinador de futebol. Eu não foi uma coisa, a pessoa caiu de paraquedas. Eu sofri muitos anos da minha vida, já falei isso mais de uma vez quando eu jogava, para poder sentar nessa cadeira e saber absorver isso. Falei, jogou do Botafogo, e ele está vaiando o cara certo. Eu sou o principal responsável por aquilo que está acontecendo no time. Eu sou o treinador do time. Eu sou o cara que confio, eu sou o cara que conta. Eu tenho um monte de, se eu fosse enumerar os problemas que a gente tem desde quando veio a Libertadores para cá, tem problema assim que a gente não controla. Hoje a gente joga, por exemplo, sem o Nino, sem o André e sem o Arias, que eram 3 pilares centrais do time. A gente teve problema de lesão, a gente tem jogador que contratou, que está se adaptando ao time, e se adaptar no time, num time que não está bem, é mais difícil para os jogadores se sentirem confortáveis para jogar. Tem um monte de coisa, mas a torcida direcionar para mim é a direção correta, eles têm que direcionar para mim mesmo. E pode ter certeza que eu estou procurando melhorar, me dedicando ao máximo para fazer. Boa noite. Família Tricolor, eu recebi um comunicado no WhatsApp de um inscrito. O inscrito mandou para mim que ele viu não sei onde, não sei quem, não sei quando, que fizeram uma pesquisa que desde 2010, 2007, sei lá, time que estava nessa situação do Fluminense na 9ª rodada, vários times não conseguiram dar a volta por cima. Parece que só 3 ou 4 conseguiram fugir do rebaixamento. E
trouxe para mim o que eu acho dessa pesquisa. Eu não sei quem fez a pesquisa, não vou aqui julgar quem fez, só que eu quero fazer uma pergunta. Esses times aí, que na pesquisa foi dado como rebaixado, será que a pesquisa fala quantos treinadores essa equipe teve? Hein? Fala? Não, né? Será que essas equipes que caíram não foi aquelas que entraram na pilha de estar trocando o técnico cada 3 meses? Para ver se estava certo? E qual a relevância nisso hoje? Futebol evolui a cada segundo, a cada momento. Então, tá falando isso com um time que tinha 99% de chance de cair e não caiu. Então, como dizia um amigo meu, tá ligando pro ramal errado. Tá ligando pro ramal errado. Isso é balela. Isso aí pra mim, eu particularmente não dou valor a isso. Não dou valor. Por quê? Vamos trazer aí. Quantos treinadores teve cada equipe que caiu? Um monte, né? Porque ficou trocando de técnico igual maluco, né? E tem um agravante nisso. É por isso que eu falo que o cara quer destruir o Fluminense. As pessoas, ou não sei se por maldade ou por falta de conhecimento, quer destruir o Fluminense. Raciocina comigo. Raciocina comigo. O Mário está fazendo um trabalho brilhante. Um trabalho brilhante no Fluminense. Quando eu falo trabalho brilhante, eu estou botando como presidente. Não é só os títulos que nós ganhamos. A nossa diretoria acabou com a nossa vergonha de penhora. Acabou com a nossa vergonha de salário atrasado. Equalizou as dívidas. Hoje, nós temos respeito. O campeão da América, o atual campeão da América, não é nem as 3 primeiras folhas do Brasil. E ainda assim foi campeão. Então, o problema do clube, entenda que não é só futebol, é o futebol principalmente, mas tem o resto do clube. O clube está muito bem, obrigado. E eu acho que isso incomoda muita gente. Não sei se tem alguém por trás fazendo esses infernos que estão tentando fazer com a gente. Sabe por quê, galera? Presta atenção numa coisa. Quero um comentário de vocês se a minha visão está certa ou errada. Valeu? Vamos lá. Manda o Diniz embora. Mandou. Qual a multa rescisória? Ah, tá. Contratou fulano. O cara não vai vir a preço de banana. Vai vir cara. Vai vir com multa rescisória. E quando pega técnico, o cara vai pegar, vai querer trazer uma porrada de gente para trabalhar, vai querer jogadores dele para trabalhar e tal. Tem garantia disso dar certo? Qual a garantia? Assina onde? Para ter garantia disso? Ah, não tem? Não se sabe? É uma tentativa? Tá. E se esse que vier também não der certo? Como aconteceu em 2013? Já sei, vai contratar outro. E vai falar que é outra tentativa. E no final do ano, o time fica na merda e cheio de dívida pra cacete. Aí o ano seguinte, não pensa vocês que no passe de mágica, o time vai contratar para disputar competições, porque tem uma porrada de dívida passada que tem que ser paga. Então, galera, vamos pensar com a cabeça e não com o fígado. E não com o fígado. A visão do canal é: Diniz está bem na Libertadores? Tá. Tá bem na Copa do Brasil? Tá. Tá mal no Brasileiro? Tá. Então quem botou a gente nessa aí? Quem botou a gente mal no Brasileiro? Foi o Diniz e foi o elenco, não foi? Então eles que tirem, porra. Eles que tirem. Eles que botam a responsabilidade deles na ponta da chuteira e vão lá resolver isso, porra. Não é terceirizar, passar para outro.
Que aí, no caso, eu vou dar mordomia pro Diniz. O Diniz ganhou, foi campeão da América, foi campeão da Recopa. Quando o time tá na merda, ele vai embora. E aí? Quem entrar não deu resultado. Termina igual, a gente fica na pior no final do ano. Mas o Diniz vai continuar como campeão da América, como campeão da Libertadores. Alguém vai lembrar que ele deixou o time na merda? Não, né? Então aquele detalhe, galera. Ou você torce pro Diniz, bota a sua bronquinha de lado, sua vaidade ignorante de lado e torce pro Diniz. Porra, cara. Ou então assume logo que tá torcendo contra o Fluminense. Nós não podemos fazer loucuras. Nós não podemos andar para trás. Responsabilidade está aí. Eu vou acreditar, sou fluminense e vou colar sempre. Sou tricolor sempre. Eu não sou tricolor só quando ganha. Tem um monte assim. Vê o caso do Thiago Silva aí. O caso do Thiago Silva tem um monte. Thiago Silva que não vem mais pro Fluminense, esquece. Que não sei o que papapá. Aí agora tá aí. O monstro voltou. Vocês não têm personalidade, não? Tem não, né? O que eu falei sobre o Thiago Silva lá atrás, quem me acompanha no canal sabe disso, é a mesma postura que eu mantenho agora, tá? Eu não mudo para querer, como é que eu vou dizer, subornar a sua opinião. Sabe por quê, galera? Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Porque eu vou repetir uma coisa que eu já disse para vocês. O nome do meu canal é Tamo Junto Flusão. O jogo no canal é Lealdade Tricolor sempre. Eu não vou fazer aqui a palhaçada. Para mim a palhaçada é isso, é covardia, é trairagem. De falar que, se o Fluminense acabar, eu vou continuar trabalhando como jornalista. É muito amor envolvido, galera. É muito amor envolvido. Eu sou tricolor demais. Eu não quero tirar proveito do Fluminense. Eu quero crescer junto com o Fluminense. Por isso que eu peço a oportunidade para vocês, peço o Triplo C. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Mas se você achar que eu estou sendo sincero com você, se você achar que o meu conteúdo é relevante, a minha estrutura é humilde. Se eu vou conseguir melhorar um dia, o futuro a Deus pertence. Vou precisar da ajuda de vocês. Ok? Tenho meus problemas, tenho, mas nenhum deles vai superar, vai tirar o amor que eu tenho pelo Fluminense ou largar esse amor de lado. Ok? Então, deixo essa reflexão para vocês aí. Um forte abraço. Tamo junto, Flusão. Lealdade Tricolor sempre. Ouviu? Lealdade Tricolor sempre. Até a próxima.